Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 26 de setembro, episódio de número 337. Lucas Luquezzi está falando com vocês aqui. Aproveita também para convidar vocês a acompanhar o nosso trabalho pelo nosso portal folhabv.com.br. Aqui a gente traz um resumo e até umas informações extras que não saíram nas nossas reportagens, um pouco dos bastidores da nossa apuração. Então quero convidar vocês a acompanhar a nossa edição de hoje. Tem o nosso zap da redação, 999715300, para você enviar sua sugestão de matéria ou de entrevista, reclamação, sugestão, enfim, o canal é seu. Além, é claro, para você que está assistindo a gente pelo YouTube, tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você participar conosco, interagir conosco. Deixa eu resumir aqui um pouco das notícias que vamos tratar hoje. Por exemplo, duas ações importantes da Polícia Federal em relação a implicações eleitorais. E uma dessas ações foi uma operação para investigar a compra de votos por meio do tratamento dentário gratuito, né? Por meio de oferta desse tratamento, né? Fica até meio estranho a gente falar isso, mas realmente por meio da oferta de tratamento dentário gratuito e aí em troca de votos. Já já a gente fala a respeito disso. Falamos inclusive se trata dessa eleição de 2024 ou mesmo de uma eleição anterior. Vamos explicar melhor essa situação. Tem também aqui algumas informações que a gente tem até o momento sobre a apreensão de mais de R$200 mil após uma denúncia contra a compra de votos. Já já a gente fala a respeito disso, né? Inclusive está aumentando aí a quantidade de dinheiro apreendido nessa época de eleição, de campanha. Mais de R$3.200.000 já foram apreendidos nessa época. Tem também aí os 29 candidatos que descumpriram a lei eleitoral e aí tiveram a candidatura indeferida pelo TSE. E, gente, notícias policiais ainda, tratando aí, por exemplo, de um jovem que estava dormindo no asfalto e teve a cabeça esmagada. Gente, que tragédia, hein? Já já a gente fala também a respeito disso. E também, gente, sobre um suspeito de agredir e manter a esposa em cárcere privado que foi preso em flagrante. E fechando aí o nosso cardápio, a preparação do Baré para a volta ao futebol profissional em 2025, né? Incluindo a contratação importante de um coordenador de projetos para poder possibilitar isso. Deixa eu anunciar e desejar boas-vindas a ela, a Paola Carvalho, que está sempre aqui trazendo notícias de política, cobrindo eleição. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos os ouvintes do Papo de Redação. Mais uma vez, estamos aqui. Show de bola. Hoje meio que uma dobradinha, né, Paula? Você estava mais cedo aqui na Rádio Folha e tá de novo aqui às 6 horas da tarde, né? Os ouvintes estão me acompanhando. Que legal, que legal. Paula, eu queria que você falasse um pouco sobre essas ações da Polícia Federal, a começar dessa operação que está investigando uma compra de votos por meio dessa oferta de tratamento dentário gratuito. Pois é, Lucas. A Polícia Federal aqui em Roraima, ela deflagrou essa operação. O nome da operação é Sorriso Corrompido, né? Para falar um pouco sobre essa oferta mesmo, né? Que você falou de tratamento dentário em troca de votos. Esses crimes eleitorais são relacionados ainda ao pleito de 2022, né? Não são relacionados a candidatos que estão disputando agora o pleito eleitoral, são referentes a 2022, mas a investigação permanece desde então, e aí eles identificaram, né, que tinha alguns candidatos que estavam em parceria com representantes de uma associação beneficente. Presta atenção, uma associação beneficente que atua no apoio social a pessoas de baixa renda, ou seja, pessoas que realmente precisam, né, de um atendimento de saúde, né, e não têm condições de fazer o pagamento, né, na rede privada, é muito caro, na rede né? privada, e eles estavam supostamente envolvidos nessa prática do crime de compra de votos. E aí eles tiveram, né, hoje de manhã deflagraram essa operação, né, para levantar as informações. E aí, de acordo com os levantamentos que eles realizaram, os candidatos estavam regimentando esses eleitores, né, com a promessa de procedimentos odontológicos gratuitos. E aí, com a condição de que você teria que votar nessa pessoa, né? E aí, os pacientes, eles eram encaminhados primeiro para essa associação, né, beneficente, e onde eles pegavam algumas informações com essas pessoas, né? E depois a associação encaminhava essas pessoas para uma clínica odontológica particular, onde que eles realizavam um procedimento dentário completo, né?
à necessidade da pessoa, né? E aí a Polícia Federal reforçou que não só desmantelar essa rede de corrupção, mas também restabelecer a integridade do processo eleitoral, né? Sim. Porque a gente sabe que troca de favores, né? Mesmo que não seja compra de votos pelo pagamento de dinheiro, espécie, né? Em dinheiro, até troca de favores também caracteriza compra de votos, crime né? eleitoral, né? Então, a Polícia Federal ainda está investigando, a gente vai acompanhar, né? O desenrolar dessas operações. Não foram comunicados, informados, a PF não revelou o nome dos envolvidos. A gente frisa essa informação, porque às vezes as pessoas questionam, por que a Folha BV não comentou quem as pessoas envolvidas? Mas muitas das vezes, essa falta de informações é para manter o sigilo da investigação. Às vezes, uma pessoa que foi investigada ali no começo é ligada a uma outra pessoa maior, que é uma outra pessoa. Então, é preciso, a Polícia Federal, né, reforça, né, essa necessidade de, às vezes, manter essa informação em sigilo para poder manter, né, o sigilo da investigação mesmo. Inclusive, existem penas muito fortes, né, duras para quem vaza informações. Né, e a Polícia Federal, ela tem, especialmente a Polícia Federal, ela tem um cuidado muito grande, né? E vale ressaltar que, ainda no governo Bolsonaro, foi sancionada uma lei que penaliza esse, segundo eles, o abuso de autoridade, né? Quando fala de divulgação de nomes, de pessoas, e isso, de certa forma, essa lei da abuso de autoridade, que é, para mim, uma estupidez, né? Porque, de certa forma, protege certas pessoas poderosas, e aí dificultou o trabalho até da imprensa para poder ter acesso a essas informações. A gente lamenta pela existência dessa lei, né? Mas, por outro lado, a gente entende, né, a preocupação da Polícia Federal, dos delegados, em resguardar a investigação, até para não atrapalhar toda essa situação. Verdade. Uma outra situação aqui é a apreensão de mais de R$200 mil, R$200 mil após uma denúncia contra a compra de votos. Uma operação que foi feita pela Polícia Federal também, né, Paula? Essa informação a gente recebeu também na manhã de hoje, né, que a PF fez essa apreensão de R$207.968, ou seja, quase R$208 mil, né, durante uma abordagem. E essa apreensão aconteceu após a corporação receber uma denúncia de suposta compra de votos pelo Disque Denúncia. E aí a PF também apreendeu aparelhos eletrônicos e documentos para seguir a análise de investigação. Ninguém foi preso e, novamente, né, nenhuma informação com relação ao nome das pessoas envolvidas foi revelada. Mas a gente também aguarda, né, nesse período eleitoral, a gente sabe que a Polícia Federal vai atuar bastante com base nas denúncias, né, que estão sendo feitas pelo Disque Denúncia da PF, o WhatsApp da Disque Denúncia Eleitoral, na verdade, é 3621-4747. Então, se você que está ouvindo a gente tiver alguma denúncia, lembrando esse número aí, 3621-4747, você pode entrar em contato e falar, né, qualquer irregularidade que você esteja vendo acontecendo aí na sua cidade. Com certeza. 3621-4747. Gente, grave esse número. Se você souber de alguma situação envolvendo crime eleitoral, comunique imediatamente à Polícia Federal, que ela vai dar lá um baculejo nesses criminosos, né, que estão usando dinheiro público, desviando dinheiro da saúde, da educação, do transporte, da infraestrutura, né, que seriam dinheiro. Gente, é dinheiro seu, é dinheiro das pessoas que estão pagando impostos. As pessoas, é muito raro, mas na ampla maioria das vezes essas pessoas, elas utilizam dinheiro público para poder comprar, tentar te enganar, tentar comprar o seu voto. É triste isso, mas é a realidade. Já são mais de 3.200.000 apreendidos só nessa eleição. E lembrando, gente, uma informação importante é de que é uma estupidez, que eu considero uma estupidez, é de que 15 dias da eleição, nenhum candidato pode ser preso, a não ser que seja em flagrante, né? Então, as prisões de terça-feira passada, dessa semana em diante, na verdade, até a eleição, só podem ser feitas em caso de flagrante, né? A Polícia Federal faz lá o baculejo lá e encontra dinheiro, santinho, enfim, e vai para uma investigação. E aí é autuado em flagrante essa prisão, né? Então vamos esperar com que a Polícia Federal possa fazer o seu trabalho e encontre mais dinheiro, porque, gente,
cá entre nós, hein? A gente sabe, mas a gente não tem muitas das vezes prova para falar, né? Mas a gente recebe muitos relatos de que tem dinheiro rolando na cidade nessa época, né? Tem muitos saques de vultuosos valores e a gente vai ficar de olho certamente. E se porventura você souber, sei que alguma fonte aí, em algum lugar, souber desses investigados que foram presos, que foram alvos de operação de busca e apreensão, por favor, nos informe, né? Porque até o momento a gente não sabe quem são esses investigados. Vamos falar também, Paula, a respeito de 29 candidatos que descumpriram a lei eleitoral, né, pelo menos a apuração que a gente fez aqui, e agora tiveram as candidaturas indeferidas pela Justiça. E eu queria que você falasse resumidamente, assim, de modo geral, essa situação. É verdade, Lucas. A gente estava acompanhando pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o Divulga Quente, que fala sobre as estatísticas eleitorais e fala sobre como que está o andamento, né, dos registros das candidaturas, né, aqui em Roraima. E aí a gente fez o levantamento de que 29 candidaturas foram consideradas inaptas pela Justiça Eleitoral aqui no estado. Algumas delas ainda têm possibilidade de recurso, né, junto ao TRE, mas algumas já prescreveu o recurso e elas realmente já foram barradas, né, pela Justiça. E aí, o levantamento que a gente fez, o maior número, né, de casos de pessoas, dentre os 29, a maioria foram casos de desatendimento a requisito formal da lei das eleições, né? Muita gente que não entregou documentos corretos ou não entregou cópias autenticadas. Às vezes é uma falta de atenção, às vezes é a própria equipe, né, que está coordenando ali, né, a entrega de documentação não fez, né, a entrega correta dos simples, dados, né? coisas básicas, simples, né? Mas às vezes, por isso que é importante ter atenção com relação às datas dos recursos, né? E ainda tem fase de possibilidade de reverter essa situação. Tem alguns casos que realmente não tem como para onde sair, né? Que são casos de inelegibilidade infraconstitucional. São pessoas que, com base na lei da ficha limpa, foram pessoas que foram condenadas por algum crime, né? Aí 6 casos de ausência de quitação eleitoral, que são algumas pessoas que tiveram as contas consideradas não foram, né, regularizadas nas eleições passadas, pessoas que disputaram o pleito eleitoral nos anos anteriores. Aí 3 casos de inelegibilidade constitucional e mais 3 casos de indeferimento do DRAP do partido político, federação ou coligação. Certo. Então, junta esse... Certo. E se você quiser saber aí, pessoal, que vocês estão acompanhando a gente, se vocês quiserem saber a lista completa desses candidatos, é só acessar folhabv.com.br, folhabv.com.br. E aí, uma dica para você encontrar essa matéria, você vai lá no link que tem escrito política, que é onde tem todas as notícias de política, e você vai encontrar a matéria com o título 29 candidatos descumprem lei eleitoral e tem indeferimento pelo TSE. E eu queria que você falasse um caso específico, né, que está em evidência, que é o caso do Toninho Dadé, que está nessa lista. Né, o Toninho Dadé que foi alvo de um atentado, né, foi mais de 10 tiros e 4 pegaram nele. Né, ele está em estado grave até o momento. Pelo menos a informação mais atualizada que a gente tem aqui é que ele está em recuperação. Né, a gente espera que ele possa se recuperar e também possa ajudar a esclarecer, se porventura ele saiba alguma coisa, alguma motivação em relação a isso. Possa ajudar a esclarecer. Eu queria que você falasse a informação que a gente recebeu aqui, porque a gente foi procurado para falar sobre o caso dele, né? Verdade. A gente recebeu aqui no estúdio da Rádio Folha, aqui na Folha mesmo, da redação da Folha, o Alex Vanderlei, que é candidato a vice, né? Em Amajari, junto com o Toninho Dadé e o advogado do Alex, que é o Jair Ribeiro, e eles informaram pra gente o seguinte: do indeferimento, né, que a candidatura deles estava considerada inapta por desatendimento a requisito formal da lei eleitoral, e um dos motivos era a falta de entrega de documentação correta do Alex, né, que é candidato a vice. E aí que é do PRD também, né? É do PRD também, os dois são do PRD, e a Justiça Eleitoral entendeu que ele não apresentou os documentos corretos, né, e indeferiu a candidatura. Só que aí o Alex veio aqui com a equipe dele e informou que eles recorreram na decisão e que o Ministério Público Eleitoral já deu um parecer favorável para deferir a candidatura deles. Então, eles estão aguardando agora somente o relator tomar uma decisão da Justiça, mas eles acreditam que vai ser favorável e que eles vão poder concorrer no pleito eleitoral já no dia 6 de outubro. O que eles informaram? Que, aparentemente, quem estava organizando a entrega de documentos eram pessoas do partido em Manaus, não aqui de Roraima, e enviaram um documento incorreto.
Eles conseguiram comprovar que eles apresentaram os documentos corretos, no tempo correto, só que a equipe responsável, que é de Manaus, enviou documento de outro estado, de Rondônia, no caso, né? Mais uma vez, fazendo aquela troca, piada, né? aquela troca, né? De RR e RO, e aí alguém, na confusão, enviou o documento incorreto do Alex, e eles conseguiram comprovar que eles tinham enviado o documento, né, a tempo hábil. O Ministério Público Eleitoral entendeu como isso. E aí a previsão, né, a perspectiva deles, né, que eles possam concorrer ao pleito no dia 6. Aproveitando essa situação, né, que o Alex veio aqui, a gente questionou como é que está a situação do Toinho, porque ele é vice do Toinho, né, candidato em Amajari. Ele falou que a situação dele está estável agora, né, que ele está... eles estão acompanhando os boletins médicos diariamente e ele estava estável e ele começou a apresentar uma evolução, uma melhora. E ele acredita que já na próxima semana já esteja em fase de recuperação e que ele consiga, né, disputar já consciente, já melhor, por conseguir disputar o pleito. Ele até reforçou, questionei, né, se o fato tinha alguma motivação eleitoral, se ele tinha alguma suspeita com relação a isso. E ele falou que ele não podia afirmar, mas que ele achava muito estranho isso ter acontecido tão perto das eleições. Pois é. Foi isso que ele comentou. Essa é a pergunta que a gente faz, que a Polícia Civil certamente está fazendo, que vai investigar, isso não pode parar aqui, né? Que possa ser investigado uma situação muito difícil e preocupante, né, Paola? Porque acontecer isso logo no período eleitoral, né? Na nossa cabeça... É natural que a gente tente associar ao período eleitoral. A gente não sabe exatamente o contexto que está vivendo lá em Amajari. Sim. Enfim, vamos esperar com que as investigações elas avancem e a gente possa ter respostas a respeito disso. Que o Toinho se recupere, né? Ele é um cara idoso, né? 71 anos de idade, né? E certamente tem pessoas que amam ele e que ele possa se recuperar e tentar esclarecer, né, essa situação, o que pode ter acontecido. Paula, pode falar. E até por ser uma situação de violência tão bárbara, numa cidade como a Amajari, que é uma cidade que a gente né? Tão tranquila, né? Isso é uma das coisas, né, gente? Uma das coisas que as pessoas falaram, né, que todo mundo ficou em choque na cidade pela forma como isso aconteceu. Não que cada crime, né, realmente é condenável, então a gente espera que realmente a polícia, né, continue essas investigações e realmente consiga decifrar qual foi a motivação e identificar, né, a pessoa a autora dos disparos, que realmente ainda está desaparecida. A gente não sabe ainda com relação a isso. É o caso mais assustador dessa eleição, né? Embora a gente não saiba exatamente a motivação real, mas isso de fato nos preocupa e logo em Amajari, como você falou, que a gente tem a nossa amada Serra do Tepequém, sabe? Que as pessoas se conhecem, que as pessoas são tão tranquilas. Uma cidade tão visitada, né? Nossa, eu amo Amajari, gente, eu amo Amajari. Obrigado, Paola, pela participação. Até uma próxima aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito bem, gente. Falamos agora de polícia. Hércules da Silva Souza, de 27 anos, morreu após ser atropelado na rodovia estadual RR 432, que dá acesso à Vila do Taiano, a 5 quilômetros da BR-174. O acidente ocorreu por volta das 6h45 desta quinta-feira. Acho que é BR, né, gente? BR-432, né? Conforme informações que a gente teve aqui, Hércules estava dormindo no asfalto quando o veículo modelo Fiat Mobi cor branca o atropelou, capotou em seguida e parou no matagal fora da pista. A vítima teve a cabeça esmagada. Gente, que situação, que tristeza. Um casal que era o ocupante do carro teve apenas escoriações pelo corpo e foi removido ao Hospital Geral de Roraima pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Uma equipe da 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, a 4ª CIPFRON, esteve no local e fez o isolamento da área. O corpo de Hércules foi removido pelo Instituto de Medicina Legal em Boa Vista, onde para poder passar aí por exames periciais. Uma outra notícia é de que um rapaz foi preso em flagrante suspeito de agredir e manter a esposa em cárcere privado. A prisão foi feita no município de Caracaraí, região sul de Roraima, e após a vítima denunciar esse caso. De acordo com o delegado Bruno Gabriel, a vítima conseguiu escapar na manhã de segunda-feira da residência onde morava com o suspeito. Segundo o delegado,
Essa mulher relatou que era agredida e mantida em cárcere privado e que havia conhecido o agressor há 8 meses. Descreveu uma relação marcada por abusos físicos e psicológicos. Conforme o delegado, em seu relato, a vítima disse que o suspeito a proibia de sair de casa e contou também que ele frequentemente a agredia fisicamente, chegando a enforcá-la algumas vezes. Também a proibia de comer, gente. Olha só, a proibia de comer, segundo o delegado, né? Levando a uma significativa perda de peso. Olha só, isso aqui é uma informação muito impactante. De 123 quilos que ela pesava para 77 quilos em decorrência das restrições alimentares. Isso significa aí uma perda de 46 quilos. Essa mulher que era proibida de comer perdeu 46 quilos. E agora só fiquei aqui na dúvida de em quantos meses, né? Ela passou, na verdade, 8 meses, né? Essa é verdade. Ele falou aqui realmente essa questão da perda de peso. Então, imagina essa situação no intervalo de 8 meses, a pessoa perder 46 quilos, só que de uma forma totalmente covarde, né, gente? A gente repudia veementemente esse tipo de situação. Eu, particularmente, eu sou um cara que eu repudio a violência doméstica em todas as suas formas. Violência sexual, violência doméstica, machismo, que traz essa sociedade, que contamina essa sociedade, deixa essa sociedade doente, né? A ponto de acontecer esses tipos de coisas, né? A gente repreende veementemente esse tipo de atitude. E se você porventura conhece algum caso, e se você sofre por esse caso, denuncie. Seja uma pessoa corajosa e denuncie, e que isso não fique impune, por favor. Então, gente, vamos aqui falar um pouco de esporte, uma coisa muito boa. O Baré anunciou a contratação do coordenador de projetos Fábio Alves para comandar a captação de recursos, e a intenção do clube é impulsionar o departamento de futebol profissional na temporada de 2025. O clube está se preparando para voltar a disputar o Campeonato Roraimense depois de 2 anos, né? Não participou nesse ano de 2024, então a última edição que participou foi em 2023, e aí o clube quer voltar forte para a disputa. O clube é um dos 2 mais tradicionais aqui de Roraima, né? É um clube que foi o segundo, né? É o segundo mais antigo aí em atividade. Em declaração ao Instagram do clube, o Fábio Alves se disse muito feliz pelo desafio e pela organização do futebol local. O coordenador, que é goiano, pretende fazer do Baré campeão estadual após 15 anos e assim representar o estado na Copa do Brasil, na Copa Verde e na Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o Fábio Alves, foi elaborado um orçamento para cobrir as despesas da competição de 2025. Segundo ele, é um valor que está dentro da realidade, que é possível, dentro da economia do estado, e ele conta com o apoio das empresas para poder formar uma equipe competitiva. E promete também anunciar em breve os novos parceiros do Baré. Segundo o vice-presidente do Baré, Osiel Araújo, a intenção também é de buscar recursos para financiar outros projetos, como uma sede com centro de treinamento e a participação da equipe nos estaduais de base, né, sub-20, sub-17, sub-15, do masculino, e também o feminino adulto. Segundo o Osiel, o Baré já tem alguns jogadores no radar, mas que não podem revelar por motivos óbvios, né? Até para evitar os assédios e tudo mais. E aí eles fecharam com o Fábio Alves para essa captação de recursos com empresários da região, e também eles pretendem captar recursos em projetos do Ministério do Esporte e outros órgãos públicos também. E o Osiel disse que o Baré está aberto a conversas, né, a propostas, e inclusive deixa um contato aqui, que é o contato do Fábio Alves, para poder, você que é empresário, que está aí ouvindo a gente ou assistindo a gente, anote o contato do coordenador de projetos do Baré para poder vocês lançarem alguma proposta, porque o Baré realmente está precisando. Então ele tem essa forma aí de formar parcerias, de formar, né, captar recursos, e aí ele deixa esse contato à sua disposição. O
DDD é o 62 e o número é o 984350219. O DDD é o 62, o contato é o 984350219. Para o ano que vem, o Colorado já anunciou a contratação do técnico paraense Walter Lima, o Valtinho, de 66 anos, que já teve passagens por clubes paraenses como São Francisco, São Raimundo, Tapajós e o Amazônia Independente, que é o clube que o próprio Valtinho criou. Então, minha gente, com essas notícias, nós encerramos o papo de redação dessa quase sexta-feira. Quinta-feira, amanhã volto aqui para dizer graças a Deus, hoje é sexta-feira. Meu Deus do céu, essa semana passou voando. Agradecer demais a sua companhia, a sua participação com sugestões de matérias ou de entrevistas, reclamações. E o nosso contato é o 999715300 para você enviar suas sugestões de matérias ou de entrevistas, reclamações. Enfim, o espaço é seu, o canal está aberto para você participar e interagir conosco. Tem as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal é Lucas Luquezzi, LUCKEZIE. Para poder facilitar a sua busca aí, a gente pode papear, trocar uma ideia sobre o papo de redação, sobre jornalismo, sobre notícias. Você pode enviar sugestões de matérias, porque às vezes as pessoas elas preferem ter o contato direto com o jornalista, então deixo aqui o espaço aberto diretamente com você também no Instagram, Lucas Luquezzi. Muito obrigado, minha gente, com os trabalhos técnicos hoje de Rio Ferreira, John Hudson e Adão Figueiredo. Encerramos o papo de redação, desejando que Deus abençoe vocês, proteja, e amanhã a gente volta se Ele quiser. 6 da tarde, gente. Um abraço.